capítulo 6, abra aí sua Bíblia, Miqueias, capítulo 6, essa resposta está em apenas um versículo, e nós iremos trabalhar nessa manhã. Não vou passar do tempo, do horário ali, pode ter certeza que eu vou ser sucinto na palavra, vou ser rápido, vou ser breve. Nós iremos ter divisão de classe hoje, tá certo? Estou vendo um número muito bom na igreja. A mocidade, Fábio estava me dizendo, né, Fábio, que a mocidade tem um culto específico, os adolescentes também, todos as suas classes daqui a pouco. Miqueias capítulo 6, nós vamos meditar apenas no verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Eita, tem um bom número ainda, viu? Enquanto os amados irmãos estão encontrando, alguns estão encontrando, eu quero deixar a paz do Senhor para os irmãos ali, que estão cultuando a Deus ali em São Tomé, no distrito onde eu estou, naquela igreja ali há 4 anos, agora em julho, vou fazer 4 anos que eu estou pastoreando ali na comunidade de São Tomé, distrito, no município de Alagoa Nova. O pessoal também do Capim Grande, onde eu estive já há 7 anos e meio, também tem os irmãos. A irmã Nininha com seu esposo, todos os domingos estão cultuando a Deus. E todos os irmãos que estão em casa, a minha esposa não pode vir, pois cuida de uma mãe de 97 anos e fica em casa. E você está aqui nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo 6, apenas o verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Ele já mostrou a você o que é bom. Vamos repetir isso? Vamos lá, toda a igreja. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Ele já mostrou o que é bom, e depois dessa bondade dele, ele já mostrou para mim e para você algo tremendo e maravilhoso. E em cima desse conceito, ele também agora vai pedir algo a mim e a você. Ele mostra e agora pede a mim e a você. O que é que ele pede para o seu povo? O que é que Deus pede para a sua igreja? Primeiro é que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Vamos ler toda a igreja lendo comigo esse versículo. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Curva a cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, esse momento é um momento único, onde a Tua palavra será exposta, onde a Tua palavra, Senhor, será ministrada. Eu te peço nesta manhã, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações, e que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, e que possamos viver para louvor e honra do Teu nome. Pai, usa-me conforme lhe apraz, que eu não seja difícil, que toda a igreja possa compreender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Faça essa pergunta, vamos lá. O que Deus quer de mim? Você pode dizer isso? O que Deus quer de mim? É uma pergunta um tanto quanto ousada. Às vezes a gente demora para prestar atenção o que Deus quer de nós. As nossas orações, elas são mais recheadas de eu preciso, eu quero, eu dependo. Senhor, olha para mim, veja a minha vida, Senhor. Mas as nossas orações, poucas vezes a gente usa esse comportamento. Deus, afinal de contas, o que Tu queres de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pede de mim? Qual a Tua vontade na minha vida, Senhor? E aqui nessa palavra ele abre com palavras claras, muito fáceis. Porém nós iremos entender que não é tão simples
de caminhar, quando ele diz: olha, eu só quero uma coisa de vocês, eu só peço uma coisa a vocês, e a primeira delas é que pratique a justiça. Ande na prática da justiça. Às vezes a gente lê muito Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a gente decora demais texto, mas a gente não procura a profundidade, a gente não procura o sentido real. E quando a gente olha para esse conceito aqui, Deus abre para mim, para você nessa manhã, para a igreja. Ele diz: olha, eu só quero de você 3 coisas. E eu creio que não deve ser difícil para você cumprir. Eu creio que não deve ser difícil para você exercer. Eu creio que não deve ser difícil para você viver essa palavra. E o primeiro ponto que eu quero que você observe é que você ande na prática da justiça. Pratique a justiça. Quando eu olho isso aqui, amado, eu me reporto lá para o povo, para os israelitas. Era um povo conhecedor da lei, era um povo que sabia. Ele tinha conhecimento do certo, do errado, do bem e do mal, mas era um povo rebelde, era um povo que queria viver segundo os seus preceitos. E a gente vê, quando a gente estuda o livro de Juízes, a gente vê uma nação tão difícil de lidar, um povo tão complicado, um povo que sempre se rebelava contra o Senhor. A gente vê no Êxodo, na saída do Egito, Deus ali, olha, fazendo prodígios, fazendo milagres, suprindo as necessidades, não deixando faltar nada, mas a gente vê um povo rebelde, um povo sempre se voltando para o seu próprio eu, para a sua própria vontade. E não é diferente hoje, igreja, não é diferente conosco. Às vezes nós esquecemos a prática da justiça, e às vezes nós queremos viver, amado, de uma maneira aonde Deus não se agrada. E quando Ele fala isso, nós temos que entender que quando Deus chama, que nós temos que aprender a praticar a justiça. Eu sempre abro um parênteses aqui quando eu falo de justiça, para que a gente nunca confunda a justiça de Deus com a justiça do homem. Geralmente a justiça do homem ela é baseada mais na vingança. Quando você vê alguém por aí com bandeira branca, quando você vê alguém com placas, quando você vê alguém com camisa, com foto de alguém saindo no meio da rua, queremos justiça, na verdade aquelas pessoas não estão querendo simplesmente uma justiça, mas estão querendo vingança por algo que aconteceu, por algo que a família, foi introduzida naquela ação, e aquelas pessoas saem clamando, pedindo justiça, mas na verdade estão querendo vingança por alguma ação em sua vida ou em sua família. E quando a gente olha para a justiça de Deus, eu me reporto direto para o Salmo 91, o verso 8. Quando eu leio aquele verso 8 do Salmo 91, ele diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Qual é a recompensa do ímpio na minha e na tua visão? É para aquela pessoa sofrer, é para aquela pessoa não ter oportunidade, é para aquela pessoa ser morta, é para aquela pessoa não mais te incomodar ou importunar. Mas qual é a justiça de Deus para o ímpio? É salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz: somente com os teus olhos. Por que com os olhos? Porque a Bíblia diz que aquilo que desce para o coração do homem, volta infectado, volta contaminado. Somente com os olhos nós iremos ver aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aqueles que às vezes desacreditam de nós. Nós iremos ver sentado no banco da igreja, gritando, glorificando, aleluia, quando você olha para trás que enxerga a justiça de Deus do teu lado. Deus salvando vidas onde a gente desacreditava, Deus salvando famílias onde a gente não queria ver, onde a gente queria abandonar, onde a gente não acreditava, Deus trazendo tudinho para a igreja. A justiça de Deus é essa, e quando Ele pede para mim e para você praticar a justiça, Ele ainda exerce 2 razões. Além de praticar a justiça, temos que aprender a amar a misericórdia e temos que aprender a andar humildemente diante desse Deus. Não é apenas exercer a justiça sem ter amor à misericórdia e sem andar humildemente com o nosso Deus. Porque para exercer a justiça, às vezes a gente olha e vê
facilidade em exercer justiça. Mas eu quero trazer para você nessa manhã que praticar a justiça não é simplesmente exercer uma autoridade sobre a vida de alguém, mas praticar a justiça é exercitar, ou se exercitar, viver na luta do bem do próximo. Quando você exercita a justiça, você está lutando para que o próximo seja bem, para que o próximo tenha felicidade, para que o próximo seja feliz, seja alegre, tenha justamente algo que você tem no seu dia a dia. Quando a gente pratica a justiça, nós alegramos corações de outras pessoas. Praticar a justiça não é botar as pessoas para chorar. Praticar a justiça não é fazer com que as pessoas andem desanimadas e muito menos sem acreditar. Praticar a justiça é você gerar no coração do próximo o desejo de estar na presença do Senhor. Pratica a justiça. Exerça esse papel como cidadão dos céus. Praticar a justiça é exercitar, é viver na luta do bem do próximo. É cumprir aquilo que diz lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 17. Quem é que sabe fazer o bem aqui? Levante aí a mão aí. Quem sabe fazer o bem? Tenha vergonha não, igreja. Você não sabe fazer o bem não? Quem sabe fazer o bem? Agora olha o que é que Tiago diz para mim e para você. Tiago chama a mim e a você de atenção. Ele diz algo tremendo, igreja. Ele diz assim, olha: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz. Você levantou a mão dizendo que sabe fazer o bem. Praticar a justiça é fazer o bem e não exercer poder sobre a vida das pessoas. Isso não é praticar justiça, isso é imposição. Praticar justiça é o que Tiago está dizendo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Olha como é importante, igreja, a gente praticar a justiça. Olha como é maravilhoso viver na prática da justiça. Não é eu sair por aí dizendo que estou na prática da justiça, não é eu sair por aí dizendo, falando que eu sou justo, faço isso, faço aquilo. É as pessoas olharem em mim e ver que verdadeiramente eu exerço a justiça do Senhor. Eu pratico a justiça do Senhor. Quando eu saio falando demais, eu não estou exercendo, eu estou apenas mostrando para as pessoas. Pratica a justiça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, porque Deus é amor e não se alegra com a injustiça. Quando ele lê, eu li aqui 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, no momento no jardim de oração, e o verso de número 6, ele expressa isso. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, verso 7. Tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. A prática da justiça nos leva a viver uma vida de amor para com o próximo de forma linda, bela, maravilhosa, comunicativa. A prática da justiça nos leva a gerar filhos. A prática da justiça nos leva a gerar pessoas conscientes. A prática da justiça nos gera pessoas conscientes de todos os estados que ela vive, de todos os momentos que ela vive. Viver na prática da justiça é viver uma vida fugindo da aparência do mal, da prática do mal, e não viver querendo impor às pessoas. Ele já mostrou para você o que é bom. Deus tem se revelado todos os dias para você. Deus tem mostrado para você. Essa manhã, quando você se levantou, qual foi o presente que Ele te deu? A vida. Mais uma vez você está glorificando a Deus. Mais uma vez você está se alegrando com a sua presença. Presente de Deus na nossa vida. Presente do Senhor todos os dias. Viva na prática da justiça, pois isso alegra o coração do Senhor. Ele já mostrou para você o que é bom.
E o que o Senhor pede de você? O que o Senhor pede de mim? O que Deus quer de mim? Que ame, que pratique a justiça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, porque Deus é amor. E o amor não se alegra com a injustiça. Muitos têm pregado um Deus que é apenas amor, sem justiça, mas um amor injusto, ele não é verdadeiro. Mas o segundo ponto que ele me chama a atenção, que ele quer, que ele cobra de mim e de você, além de praticar a justiça, ele diz aqui, que ame a misericórdia. Praticar a justiça sem amar a misericórdia, nós seremos excessivamente injustos. Cuidado para que não vivamos na prática da justiça sem exercer o papel de misericordioso. O profeta, ele fala sobre isso. Ele fala em Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, o verso 22, ele expressa isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Antes de Deus exercer na nossa vida a justiça, primeiro ele exerce a misericórdia. Ele exerce, ele derrama sobre a minha vida e a tua graça, para que nós possamos a cada dia sermos renovados, sermos transformados, sermos cheios, vivendo em justiça, mas amando a misericórdia. Além da prática da justiça, precisamos também amar a misericórdia para não sermos exagerados em nossa justiça. A gente olha o livro de Eclesiastes, capítulo 7, o verso 16, ele expressa isso. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, para que te não destruas a ti mesmo. Aqui fala exercer dois comportamentos sem amar a misericórdia. Muitas pessoas são excessivamente justas em cobrar aos outros. Muitas pessoas são excessivamente justas quando estão cobrando para as outras pessoas. Exerce a justiça quando estão cobrando as outras pessoas, as obrigações dos outros, mas erram. São pessoas que exercem justiça de uma forma excessiva, cobrando aos outros, mas quando erram, pede misericórdia. Mas não quer exercer misericórdia sobre a vida dos outros. E quando Deus pede para mim e para você nessa manhã que temos que praticar a justiça, mas ao mesmo tempo temos que amar a misericórdia, é que dentro de tudo quanto a gente faz, tem que expressar. O amor de Deus, ele tem que fluir. Ele tem que ser extraído de dentro das nossas ações. É o amor de Deus que tem que brilhar, é o amor de Deus que tem que expressar em todos os nossos comportamentos. Exigem dos outros justiça, mas quando erram, pede misericórdia, mas não quer ser misericordioso. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7, ele diz o que? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha o ponto qual nós temos que chegar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lembra do credor impossível que a Bíblia fala? A Bíblia comenta sobre o credor impossível, que pediu perdão pela sua grande dívida, mas não perdoou uma pequena do outro. É exercer justiça sem exercer a misericórdia, sem amar a misericórdia. E a gente sabe o que deu no final, não vou citar. Misericórdia é simplesmente se colocar no lugar de outro de coração. Misericórdia é um amor que age em favor do outro. Quando você age com misericórdia, você está aplicando a justiça, mas está agindo em amor. Você está agindo
com carinho, você está agindo com zelo, você está agindo com prudência, você está agindo dentro dos preceitos do Senhor. Pratica a justiça, mas não esqueça de amar a misericórdia. Além de praticar a justiça, além de amar a misericórdia, nós temos que andar em humildade com o nosso Deus. É como se fosse uma ação meio contraditória. Geralmente aquela pessoa que pratica a justiça, dificilmente você olha para ele e vê uma pessoa humilde. Aquela pessoa que exerce justiça, geralmente a gente não vê ela com bons olhos. Geralmente a gente não vê aquela pessoa andando, exercendo misericórdia. Geralmente aquela pessoa que anda na prática da justiça, ela não tem humildade. É como se ela andasse querendo ser melhor, querendo ser maior, por conta de uma posição, por conta de um cargo, por conta de uma escolha, e às vezes a gente se predomina ou a gente se escala nesse comportamento e não queremos ter a humildade no coração de reconhecer a prática ou exercer a prática do amor de Deus em nossos corações. Praticar a justiça, em primeiro lugar, nós temos que aprender. É andar segundo o coração de Deus. Diga comigo, andar segundo o coração de Deus. Andar segundo o coração de Deus, amados, é considerar o outro superior a você. Andar segundo o coração de Deus é viver de maneira em consideração sempre os outros favorecidos e não você mesmo. Andar fazendo a vontade de Deus não é levantado, é andar de cabeça erguida querendo ser maior ou melhor do que os outros. É considerar sempre os outros superior a você. Além da prática da justiça, além de amar a misericórdia, o profeta Miqueias, Deus nessa manhã nos ensina que nós temos que andar humildemente diante de Deus. Precisamos ser justos. Precisamos ser justos. Você pode dizer isso comigo? Precisamos ser justos. Diga de novo, precisamos ser misericordiosos. Ser justo, ser misericordioso, automaticamente você vai andar em humildade com Deus. Que quando se exerce misericórdia, na tua personalidade, já aparece em evidência a humildade. Ser justo, ser misericordioso, ser humilde. De nada adiantaria praticar a justiça para dizer que é melhor do que os outros, nem fazer misericórdia ajudando o próximo para se mostrar melhor do que ele. Em momento algum, Deus age na minha e na tua vida. Quando a gente lê o Salmo 124, foi o salmo da minha conversão, igreja. Quando eu li o Salmo 124, ali eu me derreti aos pés do Senhor. Quando ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Deus não agiu na minha e na sua vida simplesmente porque nós merecíamos ou merecíamos. Ele agiu porque Ele nos ama. Aprenda isso. Ele agiu na minha e na tua vida porque Ele ama a gente de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, de uma ação incomparável ou imensurável. Não tem como a gente medir esse amor desse Deus. João, ele escreve de tal maneira porque não encontrou argumento, não encontrou palavras para expressar esse amor. Mesmo pecadores, injustos, traidores, vida que a gente vivia, que desagradava a tudo e a todos, inclusive ao nosso Senhor, mesmo assim, Ele exerceu a sua justiça, exercendo misericórdia, mandando o seu Filho amado para morrer naquela cruz por mim e por você. Não é fácil, não é difícil também exercer a justiça do Senhor na nossa caminhada. Marcos capítulo 8, o verso 34, ele fala sobre isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está falando da prática da justiça, está falando da misericórdia, está falando da humildade, está falando de comportamento que o ser humano dificilmente ele entende isso com perfeição, porque é uma luta diária da carne com o espírito.
Você praticar a justiça e dentro dessa prática exercer a misericórdia. É uma luta diária. O ser humano ele é tendencioso sempre a querer sobressair, sempre a querer ganhar. O ser humano nunca quer perder, e quando ele perde qualquer coisa é como se fosse um fracasso. Jesus naquela cruz ele não perdeu, ele levou a humanidade aos céus, se assim eles aceitarem ele como Senhor e Salvador da sua vida. Para muitos, talvez até naquele momento ali para o próprio inferno, achou que eles estavam vencendo, pelo contrário, eles estavam perdendo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, trouxe para mim e para você esse perdão. Trouxe para mim e para você esta garantia de que vale a pena praticar a justiça, de que vale a pena amar a misericórdia, de que vale a pena andar em humildade com o nosso Deus. Humildade é simplesmente aceitar a humilhação. Quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, quando a gente olha o sentido real da palavra cruz, significa vergonha, significa dor, significa humilhação. Está pronto para ser humilhado, está pronto para viver uma vida onde as pessoas vão rir de você, está pronto para ser pisoteado, está pronto para ser rejeitado, está pronto para ser abandonado, está pronto para ser negado, está pronto para tudo isso. Ande em justiça, amando a misericórdia e andando em humildade com o meu Deus. Estamos vivendo hoje um evangelho, ou um evangelismo muito superficial, onde a gente olha um número de cristãos crescente de uma maneira até desordenada. Mas às vezes a gente olha e vê que não tem justiça, não tem misericórdia, não tem humildade. Mas eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para expressar aquilo que Deus quer de mim e de você. Aquilo que Deus quer que possamos exercer, que há condições de mim e de você fazer. Ele não dá algo que nós não podemos fazer. Praticar a justiça, exercer a misericórdia com amor e andar em humildade. São 3 ações que possamos expressar isso. 3 verbos maravilhosos e que possamos executar todos os dias na nossa vida. Primeiro, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele nos dá oportunidade todos os dias. Ele não é um Deus que exerce justiça sem exercer a misericórdia na nossa vida. Ele nos dá todos os dias a oportunidade de nos acordar, de caminhar, de ouvir, de falar, de ter alguém que não escuta, mas ele levanta alguém para transmitir por gestos a sua palavra. Quando você se levantar, acordar todas as manhãs, ou todos os dias, aonde quer que você possa estar, faça sempre essa pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer de mim? Às vezes nós questionamos a Deus quando estamos passando por uma luta. Por que, Senhor? Não diga isso. Simplesmente converse com o Senhor e diga: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Quando isso for exercido todos os dias na minha e na tua vida, algo diferente vai acontecer dentro de você. Deus vai responder de forma tremenda. Deus vai dar resposta de forma maravilhosa para a sua pergunta: o que Deus quer de mim? Curva a cabeça. Pai, é uma manhã de perguntas, ó Deus. Mas é uma manhã de perguntas que já temos a resposta. A pergunta é: que o Senhor quer de mim? E a resposta que o Senhor disse é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e que andemos em humildade. Ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã os nossos corações possam estar